avisando os irmãos, a Bíblia que eu estou usando hoje, ela é na linguagem de hoje. Então, algumas palavras vão estar um pouco diferentes da sua tradução. Mas como eu sempre digo, sentido é o mesmo. Fique na sua tradução aí mesmo. Amém? Glória a Deus. Salmo 108. Nós vamos ler. O título do Salmo 108, na minha Bíblia, não sei se na sua está assim, está escrito assim, ó, oração pela vitória. Amém? Oração pela vitória. Versículo de número 1. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde meu coração, minha harpa e minha lira acordem. Eu acordarei o sol. Ó Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor está acima dos céus, e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salva-nos com teu poder. Responde a nossa oração, para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, disse Deus, quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre meu povo. Gileade é meu e Manassés também. Efraim é o meu capacete e Judá é o meu cetro de rei. Porém Moabe será a minha bacia de lavar. Eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Versículo 10. Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade, protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitastes? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio dos seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Glória a Deus. O último versículo é um dos versículos mais lindos desse salmo. Então eu queria que você repetisse depois que eu falar, por favor, na minha tradução aqui mesmo, amém? Eu leio, os irmãos repetem, por favor. Com Deus do nosso lado, venceremos. Com Deus do nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Ele derrotará os nossos inimigos. Não tenha dúvida, com Deus você já é mais que vencedor, amém? Dê um aplauso a Jesus esta noite com alegria. Grande Deus e amado Pai, obrigado Senhor por esta noite, pela Tua Palavra. Nós pedimos, Senhor, fale conosco nesses minutos, na exposição da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém Senhor, glória a Deus. Irmãos, esse salmo aqui, capítulo 108, só pelo título, já eu poderia pregar só no título dessa Bíblia que eu estou usando, que é a Bíblia na linguagem de hoje. Talvez na sua Bíblia está um título diferente, mas na minha diz, oração pela vitória, o título do Salmo 108. Irmãos, não tem como ter vitória se não for pela oração. Não tem como não ter vitória se não for pela comunhão com Deus. Não tem como não ter vitória se Deus não for conosco, se Deus não estiver em nossa vida, se Deus não estiver nos nossos caminhos, no nosso andar, no nosso trabalhar, no nosso viver. Sem Deus, irmãos, o que nós podemos? Nada. Você pode alguma coisa sem Deus? Eu não, você também não. Irmãos, se nós estamos aqui hoje na igreja, é porque nós viemos adorar a Deus, e sabemos que adorando a Deus, Ele nos abençoa, adorando a Deus, Ele nos dá vitória. Então o Salmo diz, oração pela vitória. Por quê? Porque quando o salmista que escreveu esse Salmo, que foi Davi, ele estava crendo que a oração dele ia gerar vitória. Ele não tinha dúvida de que Deus iria responder a oração dele, irmãos. Não tenha dúvida, Deus ainda responde às nossas orações. Amém. Deus ainda tem resposta para nossas orações. Deus ainda tem resposta para aquilo que toda noite você ora, para aquilo que toda noite você pede, para aquilo que toda noite você fala com Ele. Deus tem resposta para a nossa vida. No versículo de número 1 ele diz, o meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde meu
coração, o meu coração está firme. Irmãos, o mundo hoje é mau e cruel. Eu não sei quantos anos você está na igreja, quantos anos você congrega aqui na igreja, quantos anos você tem de fé com o Senhor, mas lembra que na sua caminhada, quantos irmãos, irmãs, amigos e amigas que você conhecia, infelizmente, se afastaram do Evangelho, infelizmente desistiram dos caminhos de Deus, infelizmente desistiram do caminho do Senhor. Eu não vou julgá-los, eu não vou condená-los, porque eu não sou ninguém para julgar, e você também não. Não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou dizendo que nem todos que começaram conosco, buscando a Deus na fé, há anos atrás, quando você iniciou e quando eu iniciei, estão hoje na mesma fé. Infelizmente se desanimaram e se afastaram. E que o Senhor Jesus e que o Espírito Santo possa tocar nessas pessoas para voltar para a igreja do Senhor. Quando eu oro, eu sempre tenho um particular de oração, de orar pelas pessoas que estão desviadas, de orar pelas pessoas que estão afastadas. Eu sempre oro a Deus para Deus tocar no coração dessas pessoas, para essas pessoas voltarem para a igreja. E sempre quando eu encontro alguém que está afastado da igreja, que eu sei que aquela pessoa não quer mais ir na igreja, eu falo para aquela pessoa, e você também pode falar isso: se você não quer ir para a igreja que você era, procure outra. O que você não pode ficar é sem ir em lugar nenhum. O que você não pode ficar é distante de Deus, é distante do Senhor Jesus. Irmãos, está aqui esta noite, está aqui no próximo culto, está aqui durante esse ano, está aqui no ano passado como nós estivemos, está aqui sempre na casa de Deus, faz uma diferença tremenda, faz uma diferença necessária, faz uma diferença fundamental, a tal ponto que o salmista, ele diz: o meu coração está firme, ó Deus, bem firme, eu cantarei hinos em teu louvor, acorde meu coração. A gente sabe que a fonte dos sentimentos é o coração. E quando ele fala coração, não é o órgão coração, porque quem pensa não é o coração, é o cérebro. Coração é uma expressão que a pessoa usa para definir os sentimentos. Quando nós colocamos os sentimentos nas coisas desta terra, muitas vezes a gente se frustra. Quantos amigos, como a gente diz no ditado aí fora, né, já pisaram na bola com você, já traíram você, já decepcionaram você? Quantas pessoas já mentiram para você, já entristeceram o seu coração? Mas irmãos, o Deus da Bíblia, jamais Ele vai nos entristecer, jamais Ele vai nos decepcionar, jamais Ele vai nos colocar para baixo. Irmãos, é Davi o mesmo que escreveu esse salmo, que ele falou que ele era jovem, ele se tornou uma pessoa idosa, e durante toda a vida dele, ele nunca viu uma pessoa ser desamparada por Deus. Por quê? Porque o Deus que ele acreditava estava com ele e esteve com ele até o fim da vida dele, nunca pisou na bola com ele. Jesus jamais vai te trair, Jesus jamais vai te abandonar, Jesus jamais vai deixar você. Nunca Jesus vai nos abandonar, sempre Ele estará conosco. Versículo 2 diz: a minha harpa e a minha lira acordem, eu acordarei o sol. É claro que isso aqui ele está usando uma metáfora, uma comparação. O sol não dorme. A gente sabe que quando agora é noite, né? Agora é 8h17 da noite, não tem sol essa hora. Mas o sol ele está em outra parte do mundo. Lá no Japão, por exemplo, que é 8h17 da manhã, o sol ele 24 horas está na terra, o sol não dorme. Mas quando ele fala aqui, eu acordarei o sol, ele está querendo dizer o seguinte: Deus, eu vou acordar, eu vou levantar, eu vou começar o meu dia já te agradecendo, já te adorando, já te servindo. Irmãos, não tem coisa melhor e mais maravilhosa nessa vida, é a gente começar o dia feliz, feliz com a vida, feliz com Deus, em paz no coração, sabendo que o Deus do céu nos ama, sabendo que o Deus do céu tem o melhor para nós, sabendo que aquele dia que você levantou, que você acordou, por mais que você passe por lutas, por mais que você passe por dificuldades, por mais que você enfrente problemas naquele dia, você sabe que nos seus problemas Jesus dará a solução, nas suas lutas Ele vai resolver e Ele vai te ajudar, Ele não vai te abandonar. Davi dizia: Senhor, eu estou amanhecendo o dia contigo, eu estou começando o dia com o Senhor. Quando você começa o dia com o Senhor, já começa o dia com o coração alegre, com o coração satisfeito, com o coração feliz por servir e amar a Deus, tudo dá certo.
Já percebeu que quando você começa o dia reclamando, começa a estar tudo errado? Quando você já começa xingando, quando você começa murmurando, quando você começa já queixando da vida, reclamando, reclame menos, agradeça mais, reclame menos, busque mais a Deus. Se as coisas estão difíceis, faça como eu falei no início da palavra, ore para ter a sua vitória. Versículo 3. O Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações, eu te louvarei entre os povos. O teu amor está acima dos céus, e a tua fidelidade chega até as nuvens. O teu amor está nos céus, e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ele está dizendo: Senhor, grande é o teu amor. O teu amor, ele é grande que ele chega até o céu, chega até as nuvens. É um amor tão alto que não se pode ver. Quando você está olhando para um céu, que você vê, por exemplo, um avião voando no céu, aproximadamente, não é bem exato não, aproximadamente aquela distância que você está vendo um avião lá no céu, é mais ou menos uns 4, 5 mil quilômetros de distância. É mais ou menos isso. As nuvens estão um pouco mais acima. Se falar dos céus, das nuvens, aonde Deus está, não tem nem cálculo para se fazer. Sabe o que eu quero dizer com isso? É incalculável o amor do nosso Deus. Nós não podemos calcular, porque Deus ama como o ser humano não ama. Às vezes as pessoas amam e buscam por interesse, são interesseiras, são invejosas. Se você fizer 99 coisas boas e você errar uma vez, aquela uma vez que você errou supera aquelas outras 99 boas. Não para todo mundo, mas para alguns, né? Por quê? Porque o ser humano não sabe perdoar como Deus perdoa, não sabe amar como Deus ama. Se eu subisse aqui no altar hoje e eu só pregasse e falasse de seres humanos, ou falasse da minha vida, ou falasse da vida de qualquer um dos irmãos, não ia resolver nada dos nossos problemas. Mas nós estamos aqui na igreja anunciando Jesus, que é acima de homem, é acima de mulher, é acima de qualquer autoridade dessa terra, é acima da maior autoridade que você conhece. Jesus, ele é mais importante do que qualquer pessoa que você possa imaginar, porque a Bíblia fala que ele é Deus, e como Deus, ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele tem poder para te dar vitória essa noite, em nome de Jesus. Versículo 5. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Ó Deus, mostre a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Qual era o desejo de Davi aqui no versículo de número 5? Era que Deus pudesse se expandir por esse mundo todo. Isso fala da obra missionária, isso fala da evangelização, isso fala de pregar a palavra. Porque quando nós espalhamos a mensagem do Evangelho pelo mundo inteiro, hoje, no passado nós não tínhamos essa oportunidade. Eu estava vendo um vídeo ontem sobre as tecnologias dos anos 90, e aquele vídeo que eu assisti, ele falava sobre o telefone, que o telefone, quando ele foi inventado e tal, era um vídeo dos anos 90. Na época não existia nem smartphone ainda, não existia nem a internet ainda que nós temos hoje. No passado, a única maneira de nós podermos levar o Evangelho a outras partes do mundo é se nós fôssemos a outras partes do mundo. Hoje em dia, graças a Deus, nós podemos evangelizar sem sair do nosso país, pela internet, pelo próprio telefone, pelo celular. Nós podemos falar de Jesus para o mundo todo. É por isso que eu sempre bato na mesma tecla, irmãos. Evangelize pela internet, use suas redes sociais para falar de Jesus. Compartilhe vídeos de pregação na sua rede social, compartilhe louvor, compartilhe a palavra, compartilhe versículos, fale do Evangelho na internet, porque a internet ela alcança o mundo todo, ela expande a mensagem do Evangelho. É claro, irmãos, nós estamos numa igreja missionária. Uma forma também de evangelizar e de expandir o Evangelho é pelos missionários que também já estão na terra. Se você não tem um chamado para você ir evangelizar em outro país, em outra cidade, quando você oferta, quando você contribui, por exemplo, na obra missionária, você está dando condição para quem está lá continue a pregar a palavra.
As ofertas arrecadadas, por exemplo, em cultos missionários e nos cultos gerais, também é para ajudar quem está em outros países. O pastor sabe disso, o pastor, os irmãos sabem disso, todo mundo sabe disso, que nós estamos aqui hoje, nessa cidade, pregando a palavra, mas em outros países também tem outras igrejas pregando a palavra. E as igrejas, as contribuições das igrejas são para ajudar também quem está pregando a palavra em outras partes do mundo. Irmãos, estamos fazendo um esforço para evangelizar o máximo de pessoas possível, para que mais pessoas conheçam Jesus, saibam quem é Jesus e conheçam a salvação que está no nome do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra no versículo 6. Versículo 6, estou lendo o Salmo 108. Salva-nos com teu poder, responde a nossa oração, para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo Deus disse: quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sicote entre o meu povo. Gileade é meu e Manassés também. Efraim é o meu capacete e Judá é o meu cetro de rei. Porém Moabe será a minha bacia de lavar, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. O versículo de número 6, 7, 8 e 9, ele fala também sobre um pouco que acabei de falar, sobre evangelizar, sobre fazer obra missionária, sobre fazer missões. Mas o interessante é o final do versículo 6, quando ele diz: salva-nos com teu poder, responde a nossa oração, para que o povo que tu amas seja salvo. Todos nós estamos aqui por causa da nossa salvação. A salvação é o mais importante de tudo. Irmãos, a maior riqueza que um homem, que uma mulher de Deus pode alcançar é a salvação. A cura é extraordinariamente maravilhosa. Nós vemos milagre, Deus fazendo milagre. Eu já vi Deus fazer milagres extraordinários, você também já viu. Isso é tremendo, é maravilhoso. Mas, irmãos, o maior milagre ainda é quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador. No reino espiritual, aquela pessoa, ela está se desfazendo das obras das trevas, ela está deixando este mundo pecador, ela está se desprendendo daquilo que prendia a vida dela e está se entregando para o Deus que concede a salvação. Irmãos, Jesus, no final do Evangelho de Mateus, ele falou: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quando nós lemos a palavra no livro de Marcos, ele diz: quem crer e for batizado será salvo. A intenção era o quê? Nós pregarmos a palavra, as pessoas ouvirem a mensagem e receberem Jesus para serem salvas. O foco é a salvação. Irmãos, a maior vitória que Deus deu na sua vida, que está além da sua casa, que está além da sua esposa, que está além dos seus filhos, que está além da sua cura, é a sua salvação. É importante demais, irmãos. Eu não estou desqualificando a casa que você mora, que Deus abençoe a sua casa. Eu não estou desqualificando o seu marido, a sua esposa, que Deus abençoe o seu marido, que Deus abençoe a sua esposa. Eu não estou desqualificando a sua cura, que Deus abençoe você que já foi curado. O que eu estou dizendo é que a salvação, a bênção de ser salvo, ela é maior do que tudo isso, porque a salvação, ela é o passaporte que Deus carimba no nosso passaporte espiritual, para nós podermos ir para o céu. Quando você participou do batismo nas águas, que foi aquele momento lindo, maravilhoso, e você fez assim com as suas mãos, o pastor repetiu aquelas palavras e batizou você nas águas, irmãos, aquele gesto do batismo foi o início do projeto de Deus na sua vida para te levar ao céu. Nós estamos aqui hoje, não sabemos o dia de amanhã, ninguém sabe quando vai partir, quando vai ser o dia de amanhã, mas irmãos, se nós partirmos, irmãos, a alegria grande será para aquele que parte salvo, aleluia, para aquele que deixa esta terra, mas parte com o nome escrito no livro da vida, aleluia. Ter o nome escrito no livro da vida é a maior riqueza, é a maior fama. A gente vê as pessoas, quando vê um artista famoso, se espremendo, tentando arrancar um autógrafo, uma peça de roupa, aquela coisa toda. Irmãos, maior riqueza, maior fama, maior do que tudo isso,
é poder saber que um dia nós vamos para o céu, que nós vamos encontrar Jesus. Aquelas pessoas que já partiram antes de nós, que já estão com o Senhor, nós veremos aquelas pessoas novamente. Louvado seja o nome do Senhor. É saber, irmãos, que nós estamos preparando a nossa vida hoje, para quando a trombeta tocar e o Senhor chamar a sua igreja, nós possamos subir com Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí no versículo 7, 8 e 9, ele está falando das pessoas que servem a Ele. Ele faz comparações com cidades. Vamos reler novamente. Versículos 7, 8 e 9. No seu templo Deus disse: quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirá o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro de rei. Porém Moabe será a minha bacia de lavar. Eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal que esse país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Interessante que o versículo 7, 8 e 9, ele compara aqueles que servem a ele às cidades. E você pode ver que cada cidade tinha uma função, mas todos eram importantes para o Senhor. Cada um que está aqui essa noite tem um talento, tem um chamado, tem um dom, tem algo que Deus deu a você. O mais importante é saber que todos nós aqui, independente de nós sermos diferentes um do outro, talvez diferentes fisicamente, talvez diferentes na capacidade, nos dons, mas irmãos, isso não faz diferença nenhuma aos olhos de Deus, porque quando Deus olha para nós, independente das funções que nós carregamos, todos nós somos iguais para o Senhor. Quando Deus olha para nós, Ele vê cada um que está aqui, Ele sabe os seus erros, Ele sabe as suas falhas, Ele sabe os seus pecados, mas mesmo assim Ele te ama como você é. Ele sabe das suas falhas, Ele sabe das suas fraquezas, mas Ele quer que você se esforce, se dedique para vencer essa fraqueza. Ele sabe o que você pode e o que você não pode, o que você é e o que você não é. E a palavra que Ele fala para nós nessa noite, comparando essas cidades, é: cada um tem a sua função, mas todos são vitoriosos. Aleluia. Glória a Deus. Todos são vitoriosos aos olhos do Senhor. Você pode ver que no final do versículo 9 ele diz: eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Os filisteus são aqueles que não servem a Deus. Mas os outros que eu citei antes, que ele compara as cidades, ele diz: eu cantarei a minha vitória. Quer dizer, nós seremos vitoriosos, porque o Deus de vitória nos dá vitória. Eu falei vitória 3 vezes para você ouvir essa noite. Você é vitorioso e vitoriosa em nome de Jesus. Versículo 10, 11, 12 e 13. Versículo 10. Ó Deus, que me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitastes? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Veja que interessante é o versículo 10 e 11. O versículo 10 e 11 mostra que o salmista ele apresenta uma dúvida. O coração dele se esfriou um pouco. Às vezes há momentos na vida, irmãos, que nós passamos por cada luta, cada problema, cada dificuldade, e alguns se desanimam pelo caminho, alguns se entristecem, alguns ficam desanimados, desmotivados. O salmista ele mostra aqui uma pequena desmotivação por algumas lutas. O texto fala aqui que ele queria entrar numa cidade protegida por muralhas, e ele falava assim: Senhor, quem vai me guiar até lá? Como eu poderei chegar até lá? Talvez hoje as muralhas que você está enfrentando é uma doença, é uma enfermidade, é uma luta no seu casamento, é uma luta na sua vida financeira, no seu local de trabalho, é uma luta dentro de você que só você e Deus sabe a luta que você está passando, essa muralha que você está passando, essa grande muralha. Davi, ele via a muralha e o coração dele se entristeceu, mas logo ele se lembrou do Deus da vitória. Você pode ver que no versículo de número 12, ele diz: ajuda-nos a combater o inimigo,
pois o auxílio dos seres humanos não vale nada. Ele falava: eu estou enfrentando uma muralha, me ajuda, Deus, a vencer essa muralha. Que no nome de Jesus você vença essa muralha que você está passando hoje. Que no nome de Jesus você vença esses problemas que você está enfrentando hoje. Que no nome de Jesus você ultrapasse essa barreira intransponível que está no seu caminho hoje. Que no nome de Jesus Deus te dê capacidade, te dê estrutura, te fortaleça as suas mãos, pés, cabeça, coração, para enfrentar, mas não para perder, mas enfrentar para ganhar. Porque o Deus da vitória, Ele é contigo para te abençoar em nome de Jesus. Aleluia! Ele é contigo, Ele é conosco, Ele é com cada um que está aqui essa noite. E o salmista se anima, porque ele lembra que Deus o ajudaria. E ele finaliza com o versículo 13 dizendo: com Deus do nosso lado venceremos. Aleluia! Ele derrotará os nossos inimigos. Com Deus do nosso lado venceremos. Não importa o problema, não importa a luta, com Jesus do seu lado, com Deus Pai do seu lado, com o Espírito Santo do seu lado, você vai vencer em nome de Jesus. Este vai ser o seu ano, esse vai ser o ano da sua vitória, esse é o ano que Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, porque com Deus nós venceremos. Louvado seja Deus. Se a dúvida entrou no seu coração, tira a dúvida, arranca a incredulidade. Com Deus você vai vencer. Mas o médico falou isso, o médico falou aquilo, o diagnóstico deu isso, o diagnóstico deu aquilo. Com Jesus você vai vencer essa enfermidade, essa doença. Mas as portas estão fechadas, eu não consigo nada. Mas Deus vai escancarar as portas e vai te dar vitória. Mas eu estou passando por isso na minha casa, no meu lar, no meio da minha família. Mas Deus vai resolver os problemas da sua casa, os problemas da sua família. Ele é o Deus da vitória, Ele é o Deus que exalta, Ele é o Deus que abençoa. E com Jesus nós venceremos para a glória de Deus. Amém? Dê um aplauso.